Então tá, bom, vamos lá. Eu sou a Andrea Longobardi, para quem não me conhece. Hoje a gente vai falar sobre a presença chinesa no Brasil. A gente vai fazer uma grande passagem histórica, bem ampla, de alguns momentos, né? Então, século XVIII, comecinho do século XVIII, século XIX, e aí a gente vai falar algumas coisinhas do século XX e abrir para debate. A gente está aqui com o Vitor Hugo Luna, que está aqui na minha tela, está aqui do meu lado, e a Camila Zepola. Camila, é assim que pronuncia seu nome? Me corrija. Pronuncia seu nome para mim, por favor. Cepola. Zepola, ok. Então, a Camila Zepola. Então, a Camila, ela é graduada em Filosofia e Letras na Universidade, na Faculdade Estadual de União de Vitória. E tem mestrado na Unesp com a dissertação Os Indesejáveis Chins, um debate sobre a imigração chinesa no Brasil Império, de 1878 a 1879. Hoje ela é doutoranda na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje, na conferência, ela vai falar uma apresentação intitulada Do século XIX aos tempos atuais, os chineses vistos pelos olhos dos brasileiros, o que mudou. E o Vitor vai falar, mestre em História também, ele desenvolveu trabalho sobre a imigração chinesa para a América Latina e Brasil no século XIX. Então, hoje ele vai falar sobre as múltiplas e complexas experiências de vida e de trabalho dos imigrantes chineses em alguns setores geográficos e laborais do Brasil oitocentista. E depois vamos falar um pouquinho sobre a produção contemporânea de discursos a respeito dos imigrantes chineses e suas raízes históricas. Okay? E eu sou a Andrea, eu fiz mestrado em História na UFMG e fiz doutorado em História na USP e na Universidade de Bolonha. Meu doutorado eu pesquisei um assunto totalmente diferente do que a gente vai falar aqui hoje, que foi a Revolução Cultural Chinesa, mas hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvi no mestrado, que foram em que eu pesquisei algumas, digamos assim, imagens da China que pessoas de Portugal, de Espanha, principalmente do século XVII, tinham sobre os chineses. Então, como isso acontecia nas cartas deles e também, mas principalmente o que eu foquei na dissertação de mestrado foram as pinturas ornamentais nas igrejas de Minas da primeira metade do século XVIII. Tudo bem? Se vocês tiverem algum problema, podem colocar no chat. Se estiver acontecendo algum problema técnico, a gente vai falar um pouquinho cada um, e aí a gente vai abrir para debates e questões e conversas, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar compartilhando com vocês uma imagem. Eu vou compartilhar algumas fotos com vocês durante a apresentação, que é essa imagem aqui, que serve de base, tá? Essa pintura é uma pintura chinesa do século XIII. Isso é uma pintura de um estilo, é para vocês verem, assim, esse estilo, né? Esse estilo, ele é um estilo chamado, em chinês a gente chama de Shanshui, em português se traduziria por montanha e água. E ele é um estilo que, digamos, é como se fosse um topos, né? Uma linguagem de pintura chinesa, em que são mostradas paisagens naturais, e entre elas você tem pessoas bem pequenininhas, geralmente, que estão nesses pedacinhos de terra ali, geralmente praticando alguma arte considerada uma arte de elite, né? De uma elite cultural, também econômica, mas sobretudo cultural. Então, seria, traduzindo para uma nomenclatura barroca, seria uma arte cortesã, né? Então, tocando música, ou enunciando poesias, ou contemplando elementos da natureza.
às vezes fumando também um cachimbo, que são todas consideradas coisas que somente uma elite intelectual teria acesso. Essa elite intelectual, para os portugueses e espanhóis do século XVI e XVII, quando eles iam para a China e descreviam os hábitos chineses, eram considerada uma elite muito admirável para eles. Então, eles consideravam essa elite como, assim, foi uma grande surpresa, na verdade, para os portugueses e espanhóis, quando eles chegaram na China e descobriram toda essa burocratização da sociedade e uma elite que eles talvez não esperassem encontrar, assim, tão culta, né? Tão culta. Então, eles têm várias cartas e vários documentos descrevendo essa elite, encomiasticamente, né? Dando elogios e falando assim, nossa, e eu acho interessante as hipóteses que eles tinham, né? De como que eles encontraram isso em outra parte do mundo. Uma das hipóteses que eles tinham é que um discípulo de Jesus que foi desaparecido, que acho que era Tomás o nome dele, ele tinha chegado até a China e tinha conseguido ensinar os valores cristãos. Então, por isso, e só que aí a hipótese que eles tinham é que a China esqueceu depois, esqueceu os valores cristãos, mas ficou a prática de uma hierarquia, de uma sociedade hierarquizada, organizada, ordenada, que eram todos valores considerados cristãos também, né? Essa ordenação da sociedade rigidamente disciplinada. Então, é muito interessante, eles tinham várias hipóteses de como que pode ser que um lugar do outro lado do oceano, que não teve contato conosco, pode ter também essa organização social tão bem feita, né? Enfim, eles tinham várias elucubrações assim nas suas cartas. Eu posso passar para vocês uma bibliografia de livros que tem compilações de cartas depois. É muito interessante ler todas essas hipóteses que eles iam bolando. E esse estilo de pintura, ele era circulou muito no mundo, não tanto em pinturas propriamente dito naquela época, mas principalmente, vou passar assim, mas principalmente em louças. Então, naquelas louças chinesas em que a gente vê o branco, né? E aí você tem um tracinho, que é uma terra, e aí tem uma casinha. Aí tem outro tracinho, que é uma terra, e tem uma pessoinha segurando um guarda-chuvinha. Então, é esse mesmo estilo. Esses brancos entre a terra, eles simbolizam as nuvens, simbolizam a passagem do tempo, a água. Isso no olhar oriental. Agora, para o ocidental que estava observando aquelas pinturas, esse vazio, ele tinha outros significados, né? Que a gente vai ver um pouquinho. Bom, então a gente vai passar direto aqui para uma releitura ocidental dessa pintura. Não, essa não, deixa eu mudar outra. Vou pegar uma outra releitura aqui, mais clara. Aqui. Aqui nós estamos vendo um dos encostos do cadeiral do bispado da Sede Mariana, em Minas Gerais. Então, esse encosto, a data que a gente imagina de ornamentação dele, eu falo a gente imagina porque é a data oficial de construção da igreja, né? Mas a documentação dessas igrejas, ela é muito parca, sobretudo a documentação dessa parte, que é a ornamentação. Por quê? Porque a ornamentação não era considerada, na época, um tipo de pintura autoral. Então, mesmo que a gente tenha o nome da pessoa que arrematou, né, da pessoa que arrematou o serviço de pintura, nesse caso a gente tem Roque Jacinto, não, Jacinto, não sei o que é Jacinto, está aqui escrito, deixa eu anotar aqui nas minhas anotações. Mesmo que a gente tenha o nome da pessoa que arrematou, isso não significa que foi ele que pintou, né? Porque eram grupos de pessoas que se dedicavam à ornamentação, que era uma arte menor, né? Jacinto.
Não. Porque eu não trabalho, gente, muito com os pintores. Vou pegar aqui para vocês e já falo, tá nas anotações. Bom, então vocês estão vendo aqui um dos encostos desse Catedral de Mariana. Vocês podem ver que é uma releitura ocidental. Como que vocês podem ver isso? Vocês veem que tem elementos que não são, que são claramente ocidentais, europeus. Eu vou mostrar para vocês uma mais de perto, para vocês verem o rosto dessas pessoas aqui. Então, se vocês estão vendo aqui o rosto dessa pessoa, ele está segurando uma sombrinha também, ele tem barba, certo? Ele tem barba, claramente não é chinês por causa da barba. E você tem uma mistura de elementos também. Tem elementos que não são chineses. Por exemplo, nessa pintura aqui, a gente vê que ele é uma pessoa, se não for negro, ele é caboclo, mestiço. Ele tá usando uma roupa que não é oriental, ou pode ser indiano também, né? Mas a gente vê uma mistura de elementos que não fazem parte do vocabulário das pinturas orientais. Deixa eu achar mais uma aqui. Ah, essa daqui é muito interessante. Eu adoro essa pintura, porque, olha, tá vendo que esse aqui também, ele tem barba, ele tá usando uma roupa ocidental, eles estão carregando o que parece, não sei se é uma criança, não sei de onde que é essa criança, né? Mas isso também é um detalhe do Catedral de Mariana, tá? Em Minas Gerais. Então, o que eu pesquisei no mestrado foram essas pinturas. Esse tipo de pintura, ele esteve presente em Minas, nas igrejas mais importantes, de 1717, a mais antiga que eu pesquisei, que é a Nossa Senhora do Ó de Sabará, até mais ou menos 1765, 67, ainda aparecia esse tipo de pintura. Já quando a gente vai ver as igrejas de 1780, 1790, aí já começa a dominar um outro estilo, que é o estilo rococó, que talvez vocês já tenham visto, que parece mais com os azulejos, né? Também tem imagens orientalizadas, mas é diferente, é bem mais delicado, é branco, as notas são mais brancas, azuis. A gente não vai achar mais, só em móveis, essa pintura de charão, essa pintura vermelha. Bom, aí, qual que era a minha principal pergunta no mestrado? Era como assim esse tipo de pintura tinha um destaque tão grande nessas igrejas? E por que elas estavam em locais de referência? Por exemplo, no altar-mor, que era o lugar de mais sacro, né, da igreja, que era o altar-mor, mais próximo ali daquele altar principal. E a gente não acha, né? A gente não tem documentos da época que falem sobre os ornamentos diretamente. Nessa época, sobretudo aqui no Brasil, a gente não acha documentos que vão falar sobre isso. Mas a gente tem uma série de documentos da época que falam sobre as festas, que vão narrar as festas do período, que vão narrar, por exemplo, sobre as igrejas, a construção da igreja. Então, a sede Sabará, ela tem um documento que é um elogio da morte de um bispo que trabalhou lá, que fala especificamente sobre a igreja. Então, nessas documentações, a gente vai perceber detalhes de como é que as ornamentações eram vistas e por que o Oriente aparecia no lugar de destaque. Então, eu vou ler para vocês algumas citaçõezinhas desses documentos, tá? Para a gente poder ter uma ideia de como esses ornamentos orientais eram vistos e por que eles estavam no local de destaque, no meu ver, né? Porque é uma hipótese, né, minha, de por que eles estavam no local de destaque. Então, uma citação aqui é de 1733, tá? De um evento que aconteceu em Ouro Preto, super importante na época, que é chamado Translado do Santíssimo Sacramento para a Nova Matriz de Pilar. Então, foi um translado de uma estátua, né? Que simboliza o Santíssimo Sacramento, a hóstia, de uma igreja para outra. Foi quando finalizou a construção da matriz em Ouro Preto. E tem um livro, né, desse senhor que se chama Simão Ferreira Machado,
descrevendo essa festa, essa grande procissão. E ele descreve ali e fala: viam-se em primorosos e exquisitos lavores entre ouro, prata, tremulando as ideias do Oriente, troféus à opulência do Ocidente. Então, isso para mim é uma frase muito interessante, ela é mais ou menos o centro assim, da minha hipótese de trabalho, que as ideias do Oriente, estava bem claro que aquilo não era o Oriente, mas imagens do Oriente, né, ideias, não importava se era mistura de imaginação com realidade, eles estavam ali com uma função muito específica, e essa função era homenagear o Ocidente. Homenagear, ali no contexto, o grande surto da mineração na época. Porque nessa época, no início do século XVIII, a gente tem que ver que a gente tinha uma crise em vários locais do Império Português. Uma crise econômica e política em vários locais. E quando você tem um surto de mineração em Minas, de repente, aquilo apareceu como uma possibilidade de salvar ou de resgatar, né? de voltar a crescer a grande opulência do Império Português. Então, essas imagens, elas serviam como uma homenagem, como dizendo assim, olha, os 4 cantos do mundo estão homenageando esse grande império que é o Império Português. Você tem referências de todos os lugares, né? Nós somos uma grande conquista que chega até as outras partes do mundo. Então, olha que lindo, que faz parte do nosso domínio. Então, tinha um pouco essa visão. Bom, vou pegar uma outra citação aqui para vocês. Aqui, no finalzinho. Também do mesmo texto, de 1733. A fé ensina serem dádivas de Deus as riquezas e todos os bens temporais, e recebido da sua mão o benefício das riquezas, que estas se avaliassem só por mercê de sua liberalidade. Então, a visão que se tinha, por exemplo, do elemento ouro, do elemento charão, né, vermelho, as riquezas, elas não eram entendidas só como algo digamos, ouro propriamente dito, mas também a riqueza de referências. Então, quanto mais você tem referências de várias partes do mundo, pessoas trabalhando em várias partes do mundo, aquilo também é entendido como riqueza. O que mais? E a riqueza como dádiva de Deus. Então, o raciocínio se Deus permitiu que o Portugal chegasse em várias partes do mundo, é porque Portugal merece. Então, você tinha esse tipo de pensamento que estava por base desse tipo de pintura. Bom, o que mais? Eu vou pular um pedacinho, porque não dá para a gente detalhar cada pedacinho. Eu vou pegar uma citação aqui de uma carta de 1560, que está no livro da Rafaela Díntimo, que vou passar para vocês a bibliografia, tá? Esse livro é muito legal, um livro muito interessante, chama Informação das Coisas da China. Então, são várias cartas de portugueses na China no século XVI. E esse aqui é uma citação de um português descrevendo a elite intelectual chinesa. Então, eles dizem assim, a maneira de se fazer Lou-Jia. Lou-Jia que seria Lao-Jia, que seria tipo intelectual, a pessoa que passou naquele vestibular chinês, né? Então, eles dizem, eles são perguntados por muitas coisas, muitas vezes. Se respondem a tudo bem e os acham aptos para receberem o grau, lhes é outorgado. E os outros que vêm a este exame e que não acham aptos para receberem o grau, mandam que tornem a aprender. E se acham que é por culpa e negligência, dão-lhe muitos açoites, e alguns mandam meter no tronco. E são homens que, pela maior parte, tangem a viola à sua maneira. E para que só eles tenham esse desenfadamento, é defeso. Quer dizer, só eles, só essa elite intelectual tinha a permissão de tocar música, assim,
tocar a viola dessa maneira, né? Da maneira específica dessa elite intelectual, para que ninguém possa tanger senão eles. Então, você tinha instrumentos musicais específicos da elite intelectual, formas de tocá-los específicos da elite intelectual. O vermelho era uma cor permitida somente pela elite imperial e intelectual dessa época na China. Então, ele era utilizado pelos portugueses também como referência a essa elite, né, que não era todo mundo que conseguia atingir. Ok, vou pular. Bom, eu vou contar para vocês, então, uma coisa que eu achei muito interessante da pesquisa, e para a gente fechar um pouquinho, e que eu acho que fecha um pouco de por que eu escolhi essa hipótese de trabalho. Quando eu comecei a fazer pesquisa de mestrado, a primeira hipótese que eu li em vários livros era que essas referências orientais chinesas que apareciam nas igrejas, eu vou mostrar mais uma foto para vocês. Vou pegar essa daqui, por exemplo. Era de que essas referências, elas estavam baseadas na circulação. Deem uma olhada no tamanho da flor, depois eu volto nisso, mas está vendo o tamanho da proporção da flor e do pássaro? Eu vou voltar nisso já já. A principal explicação era que tinha uma circulação de porcelanas, ok? Uma circulação de objetos chineses e de pessoas que foram para a China, pintores que tenham ido para a China, e que voltaram, então, ou copiando desses objetos chineses, ou copiando da sua experiência no Oriente, que essas pessoas, então, decoraram nesse modelo, nessa inspiração, esses painéis. Porém, eu fiquei uma boa parte do mestrado pesquisando inventários, né? E entre todos os inventários que existiam na cidade de Sabará até 1760, sabe quantas pessoas tinham xícaras chinesas ou coisas chinesas? Nenhuma. Zero. Uma pessoa tinha porcelanas brancas, né? E um copo de vidro era muito mais caro, aliás, na época, do que porcelanas, enfim. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri que realmente a circulação de objetos com referências imagéticas chinesas só começou a chegar ali em Minas, porque Minas na época tinha muito ouro, mas não tinha muito objetos, não tinha objetos. As pessoas viviam, tinha um saco de ouro, eu tenho uma amiga que pesquisava a riqueza no início do século XVIII lá, ela sempre falava, tinha um saco de ouro e 3 banquinhos. Era isso, até mais ou menos 1760, depois que começou a ter circulação de objetos. Então, a minha hipótese de que a circulação de objetos poderia ter sido uma referência foi por água abaixo, porque esses objetos só chegaram depois. E a circulação de pessoas? Pode ser, pode ser. Porém, pesquisando os ornamentos, se vocês forem ver em Portugal, em Espanha, nessa época, existia esse mesmo tipo de pintura. Em vários locais, móveis, em tudo quanto é lugar, gente, existia esse tipo de pintura. E em tudo quanto é manual de ornamentação. Então, foi aí que eu fui encontrar vários manuais de ornamentação daquela época, que uma das seções dos manuais era sempre a parte de chinoiserie, a parte desses elementos. Então, na verdade, eram estampas, né, muito circuladas entre as pessoas que faziam ornamentação, e não dá para a gente afirmar que essa pessoa que pintou a parede tinha uma experiência necessariamente na China. Ela pode ter recebido aquela referência no manual de ornamentação, sem nunca ter ido para a China. Então, muito difícil afirmar isso, a não ser que a gente tenha um trabalho de pesquisa dos indivíduos envolvidos, que nessa época é muito difícil. Bom, eu vou encerrar aqui com uma citação que é o seguinte. Vamos lá. Aqui. Então, existe um padre, um cônego, na verdade, em Sabará, que ele fez um discurso fúnebre no meio do século XVIII, sobre a morte do vigário de Queiroz, também de Sabará. A matriz de Sabará também é cheia de chinoiserie. E ele diz o seguinte:
ele louvou o trabalho do vigário em construir essa matriz. E ele diz assim, que essa matriz foi comparada a um templo de Nova Jerusalém, e assim ornada da mais brilhante variedade, para que não restassem dúvidas da superioridade da instituição, né? Então ele fala ornada da mais brilhante variedade. Olha que interessante, que a variedade é considerado um elemento para ornamentação. E aí ele diz que essa matriz se tornou uma majestosa fábrica e representando, né, toda a grandeza e opulência do tabernáculo. Então, a variedade, quer dizer, a variedade de referências, de elementos, ela é considerada como um elogio, como algo que faz um encômio mesmo, né, como usando o vocabulário da época, um elogio e torna algo mais valioso. Acho que é isso. Vocês conseguem... voltando naquela figurinha, vocês viram o tamanho da flor, como era enorme, né? Isso é muito comum nas chinoiseries da época, que os elementos naturais, eles têm uma proporção muito diferente, como esse daqui. E eles mostram, assim, como que a questão da natureza, enfim, isso é uma das questões, né? Como a natureza é vista como algo de exótico também, algo de admiração, né? Digno de admiração, digno de contemplação. Bom, gente, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já expliquei mais ou menos sobre o que é quando a gente colocou o título da mesa, que a gente falou do exotismo à colaboração. Então, eu estou falando da parte mais, assim, que ainda era considerado total exotismo, né? Que a China, ela não era vista por ser a China, mas por ser quase que uma mistura de elemento fantástico com realidade, assim. E isso numa época em que os contatos eram sempre intermediados, né? Não tinha, assim, ainda uma migração muito grande, não tinha uma migração significativa, porque eu não encontrei nunca nenhuma referência de migração no começo do século XVIII. Pode ser que tenha, tá? Mas eu nunca encontrei. Depois vocês vão... A Camila e o Vitor vão me falar se alguma vez eles já ouviram falar, mas eu nunca ouvi falar. E sempre quando os portugueses iam para a China, era sempre uma relação de surpresa e de incompreensão mesmo, de muitos elementos nas cartas falando de surpresa perante as coisas. Nossa, eles fazem isso, olha, eles comem com pauzinho, olha, eles são gordos. Sempre tinham muitos elementos, assim, muito... quase uma surpresa, assim, de quem é a primeira vez que está vendo certas coisas. Então, ainda não tinha uma relação própria, uma relação mesmo sedimentada, e o que vai acontecer depois, ao longo do tempo. Tudo bem? Vou passar agora a voz à Camila, e a gente, no final, abre para perguntas, que acho que já a gente vai fazer um panorama, né? E aí, no final, a gente abre para perguntas. Eu acho que vai ser o inverso. Primeiro você, Vitor. Camila fecha com uma parte da sentença. Pode ser? Beleza, vamos lá. Maravilha. Vamos lá. Boa noite, sou o Vitor, né? Como a André apresentou. Eu me dediquei já me dedico há alguns anos, da dissertação de mestrado, a estudar as experiências, as propostas e as experiências de vida e trabalho de imigrantes chineses aqui no Brasil. Eu, na minha dissertação, cobri o período do começo do século XIX até mais ou menos 1778, ali em torno dos eventos do Congresso Agrícola, dos congressos, né, de Recife e do Rio de Janeiro, que é o maior, e tentei, de alguma maneira, ali mapear essas experiências. E eu queria começar falando também, é um grande prazer hoje falar sobre isso. A gente marcou essa videoconferência por oportunidade do Dia Nacional da Imigração Chinesa, que é o dia 15 de agosto, que é exatamente hoje, que comemora a presença desses chineses aqui. A data de 15 de agosto não é exatamente histórica no sentido de contemplar todo o processo de presença dos chineses aqui no Brasil,
ele tem mais a ver com o estado de São Paulo, a data se refere a 1900, a 15 de agosto de 1900, é quando tem a primeira chegada oficial, de acordo com a contagem dos políticos que propuseram a data, aqui no Brasil. Mas os chineses já estavam aqui desde o comecinho do século XIX, de alguma maneira mais presente, né, um número maior, mas você pode remontar a chegada esporádica ou a presença eventual de um chinês ou outro através das trocas atlânticas do Império Português, Império Marítimo Português, Boxer, Spencer, aqui e ali comentam essa presença de chineses que vinham a partir das carreiras náuticas, né, como apoio das embarcações, mas de alguma maneira havia um trânsito, circulação de pessoas, não como um sentido migratório, né, não como um sentido de fixar residência. A gente vai ter esse movimento efetivo de imigração a partir do começo do século XIX, com a vinda da família real para cá, que vai ter a produção do chá, fazer com que se desenvolvesse aqui a economia de produção do chá de uma maneira que pudesse abastecer a Europa com vantagens econômicas para o Império, né? E eles tiveram a ideia de trazer levas de trabalhadores e as plantas chinesas do chá e tentar aclimatar elas aqui no Brasil. Então, é por aí que começa a presença chinesa de uma maneira mais massiva. É importante destacar nesse movimento da imigração chinesa alguns pontos que vocês vão perceber ao longo da minha fala, que são marcantes. Primeiro, é que a presença chinesa já tem uma certa longevidade, já se vão aí uns 200 anos, se você puder contar como um processo, né, de presença de imigração. A gente pode contar aí uns 210 anos já dessa presença chinesa no Brasil. O Brasil, em relação a outros países da América, ele é pioneiro, né, um dos primeiros a receber contingentes de mão de obra chinesa, de maneira a usá-la como força de trabalho, e a partir daí eles vão acabar fixando residência. Também destacar nesse sentido que a nossa historiografia do século XX, e a gente pouco sabe sobre esses chineses em certo sentido, porque eles passaram ou foram, digamos assim, silenciados das narrativas históricas oficiais. A gente tem alguns poucos e pontuais trabalhos ao longo do século XX que normalmente vão abordar a migração chinesa de uma maneira tangencial. Poucos trabalhos são focados efetivamente sobre essa presença. E a gente tem, graças, né, à contemporaneidade, aos motivos mais contemporâneos, essa retomada dos estudos dessa presença aqui no Brasil. Para explicar essa trajetória, né, da minha pesquisa, eu tinha interesse, ao ler as fontes, a tentar fazer uma ponte entre a Ásia, a China e o Brasil, que foi uma necessidade acadêmica, digamos, do mestrado. Eu comecei a ler as fontes, a fazer a investigação, percebia muito na historiografia um certo sentimento de que esse assunto da imigração chinesa ele estava, até ali no século XX, de alguma maneira esgotado, que já tinha se falado que se podia, que as fontes eram muito poucas, como havia pouca documentação sobre, efetivamente, dos próprios chineses contando a sua história. A gente teria muita dificuldade de conseguir construir uma narrativa, né, grande, e muitos dos trabalhos que falavam sobre a imigração chinesa normalmente tomavam como fonte ou como de alguma maneira até como interpretação, o ponto de vista de quem negou a imigração chinesa nos momentos mais altos do debate do século XIX, e poucos tinham se falado sobre quem propunha, como é que eram feitas essas propostas, quem eram essas pessoas e o que é que usavam como argumento para propor. E, a partir daí, foi que eu comecei a conseguir mapear, de alguma maneira, territorializar as experiências efetivas. Então, primeiro, a gente vê que teve muitas propostas, e um dos grandes marcos, se você comparar com outras imigrações, é que a imigração chinesa ela foi sistematicamente proposta ao longo do século XIX, mas ela tem uma desproporção grande entre o número que esses propositores aventavam de se trazer para o Brasil e o número efetivo de chegada. Por exemplo, na experiência do começo do século XIX
no período joanino, chegou-se a aventar a possibilidade de 1 milhão de chineses, de trazer 1 milhão de chineses para o Brasil. É um número muito grande. Efetivamente, naquele momento, chegou ali, nas somadas as várias chegadas, em torno de 500, 600 indivíduos, em diferentes datas, a partir de 1909 até 1914, chá que que Dom João, aqui na época no Brasil, via como uma possibilidade de fazer o país ser mais dinâmico economicamente, né? E ter ali uma facilidade de que, como o chá era um produto muito importante e muito desejado na Europa, particularmente na Inglaterra, trazendo essa produção para o Brasil, ele encurtaria distâncias para a Europa, faria uma grande economia e serviria como abastecimento da Europa, um ponto mais próximo, né? Tornando mais independente, digamos, dessa dependência com o chá da China, que era tido como o mais desejado, mais sofisticado, o melhor chá. Então, vai se trazer esses trabalhadores para cá, para começar as experiências. Eles vão ser alocados no Jardim Botânico, no que vai ser futuramente o Jardim Botânico, na Fazenda de Santa Cruz, nas propriedades da família real, mas essa produção não vai para frente, digamos assim, ela não vai ser bem sucedida. Há diversos fatores que se discute até hoje sobre por que não deu certo o cultivo, e na verdade tem a ver muito com a qualidade do chá. Esse chá não rendeu a qualidade desejada dos mercados e a vulto da produção nunca chegou a acontecer, mas ele foi importante porque ali marcou uma opção, digamos assim. Já nos debates nesse momento já se tinha a ideia ou a possibilidade, aventando-se a possibilidade de que os chineses pudessem vir a ser uma opção de mão de obra, dado que as discussões em torno da escravidão começavam a ocorrer e mais à frente se intensificariam. Os chineses seriam essa oportunidade, seriam os trabalhadores ideais, ou seriam o meio de se encontrar uma saída para a escravidão, para a força de trabalho escrava, como uma forma de transição ali, de uma adequação do mercado de trabalho. E, em algum sentido, a gente vai ver essas experiências com os chineses que vêm sob contrato aqui para o Brasil. Na maior parte dos casos, no século XIX, eles vêm com contratos fixos de trabalho por longos períodos, inclusive por muitos historiadores do ramo do mundo do trabalho e alguns teóricos, que é encarar essa situação dos trabalhadores chineses no Brasil como uma exceção, né? A ideia do trabalho livre no século XIX, ele é um elemento estranho, um elemento meio alheio, digamos, inclusive com pouca legislação que dava suporte à contratação e à situação legal desses trabalhadores. Na maior parte das vezes, o que tinha de legislação acabava tornando esses trabalhadores muito suscetíveis, digamos, à autoridade dos seus contratantes. E um dos fatores pelos quais a imigração chinesa vai ser marcada como uma imigração que vai ser problemática, digamos assim, porque os chineses não vão se submeter de maneira fácil, digamos assim, ao regime de trabalho aqui no Brasil implantado. Isso vai ser um problema já na primeira experiência no Jardim Botânico. Há vários relatos logo de fuga desses trabalhadores por causa das condições de tratamento, né, dentro das propriedades da família real. Depois eles vão ser direcionados a outros afazeres, digamos, mas na maior parte deles a gente vai ver a partir dos livros de registro e depois, atualmente, inclusive, tem muitos trabalhos saindo, territorializando, vendo para onde esses chineses foram. A gente vai ver uma grande dispersão desse primeiro grupo, não só na região da província do Rio de Janeiro, como já no Vale do Paraíba, pouco de São vai demarcar essa primeira experiência, inclusive muito também em conta por causa dos viajantes estrangeiros aqui no Brasil, como um momento de exotismo mesmo. Esses elementos que vão estar ali na corte, circulando, muitos deles já fazendo outras práticas para se sustentar, já fora do sistema do Jardim Botânico de contratação, vão acabar virando mascates, muitos deles a registro de pedirem autorização para fazer comércio, e vão estar circulando pelas cidades. Então, vai ser um elemento que vai ser muito destacado pelos viajantes nas suas obras, essa presença de elementos chineses, inclusive já muito marcado atualmente, mais recentemente, né, em filmes,
aquele filme da Carla Camurati sobre a família, a presença da Carlota Joaquina. Você vê logo na abertura do filme a presença de um chinês ali na figuração, no meio da chegada da família real. A gente começa a ver, nessa produção mais recente da Globo, também ali aparece um elemento ou outro oriental. Então, a historiografia, de alguma maneira, por uma situação mais contemporânea, vai trazendo e vai criando uma imagem do que foi essa experiência. Inclusive, saiu um livro recente sobre a família real, uma HQ, coordenada pela Lila Schwartz também, onde aparecem os elementos chineses ali trabalhando e contando sobre essa experiência. É um livro até muito didático para educação e para trazer esse tema, digamos, para discussão nas escolas. Daí para frente, durante a primeira metade do século XIX, depois da dispersão dos processos ali em torno do Jardim Botânico, a gente vai ter grupos que vão para Resende, Bananal, aqui na região do Vale do Paraíba, que vão acabar se integrando a outros tipos de produção, de outros tipos de ganho. Muitos deles vão de alguma maneira, se aculturar. Há estudos que mostram que grande parte desses trabalhadores, de alguma maneira, acabam adotando efetivamente o cristianismo, o credo católico, seja por maneira oficial, protocolar, ou seja como realmente uma prática cotidiana de vida, mas eles vão assumir uma postura oficial nesse sentido, e há muitos estudos atuais que têm mergulhado nessas experiências, demonstrando que eles conseguiram acumular patrimônio, muitos deles contraíram patrimônio e matrimônio, tiveram seus descendentes e longas gerações de descendentes aqui no Brasil, já dessa primeira experiência. O debate em torno da imigração vai continuar e vai ficar cada vez mais aguerrido, cada vez mais sonoro, digamos assim, a partir de 1840, 1850, ali com o estrangulamento do tráfico de escravos, né, depois com a lei de Queiroz, a ideia, de novo, da opção chinesa como uma alternativa de transição à mão de obra escrava vai ser colocada na pauta de discussão política aqui do Brasil, inclusive com o apoio, em 1840, dos ingleses. Ali, no momento, eles vão tentar, o Lord Aberdeen vai tentar negociar com a Câmara dos Deputados um acordo para se trazer 60 mil chineses em troca de que no Brasil, de fato, tomasse uma posição e encerrasse as atividades do tráfico de escravos. No primeiro momento não vai ser aceito, mas a partir de 1850 isso vai ser considerado, a partir da lei de Queiroz, isso vai passar a ser considerado pelo governo imperial como uma opção efetiva. E logo em 1854, 1855, vai se dar duas tentativas de trazer trabalhadores chineses, uma por via particular e uma por via oficial. A via particular, através do negociante Manuel de Almeida, que vai trazer 303 chineses vindos de Singapura para o Brasil, num regime de contrato por 2 anos. E, paralelamente a isso, o governo imperial vai pedir para que a sua legação em Londres negocie também um acordo para que se traga chineses. No primeiro momento, eles pensam em 6 mil chineses, mas a negociação em Londres não dá muito certo e eles vão acabar optando por uma empresa de Boston, a Sapsa Tapa, que vai fechar um acordo de trazer 2 mil chineses no prazo de 18 meses. Essa via do governo imperial, a via coordenada pelo governo, também não vai dar certo. No final, efetivamente, vão chegar ao Brasil apenas 363 chineses, não os 2 mil, nem os 6 mil. E isso vai ser uma marca ao longo de todo o processo de proposta da imigração chinesa, que é essa disparidade entre o que é proposto e o que é efetivado. Os números são muito distantes. Senão, a gente teria efetivamente, no século XIX, se eles tivessem conseguido um Brasil quase chinês, somado todas as vontades, daria um quantitativo muito grande de imigração chinesa, que não ocorreu efetivamente. Mas essa chegada oficial é uma das que a gente pode rastrear melhor o destino desses trabalhadores, e por isso eu falei que ia abordar as experiências de vida, é que a gente vai ver esses trabalhadores chineses em quase todas as suas experiências, né, de chegada e de alocação, sendo enviados para o trabalho agrícola, que é a proposta oficial. Todas as propostas elas giram em torno do mundo agrícola, de o trabalhador chinês ser o trabalhador
mais adaptado à questão tropical, ao cultivo da cana, ou a plantações tropicais, de gêneros tropicais, bons para o trabalho, vai criar quase que um argumento naturalizante em quase todas essas propostas. E se você pegar desde lá de 1809, 10 até o final do século 19, se você pega os propositores de imigração chinesa no Brasil, eles têm um argumento ali que está sempre girando em torno do mesmo lema. Os trabalhadores chineses são bons porque eles sabem trabalhar, trabalham muito, são adaptados ao clima tropical e conhecem muito de agricultura, particularmente da cana, porque eles tinham noção da produção açucareira chinesa, que foi um assunto que eu me ocupei na época de monografia. Mas, enfim, no Brasil eles vão ser alocados, vão ser tentados, né, alocados em propriedades para trabalhar com agricultura. Desse grupo oficial trazido pelo governo brasileiro, praticamente todas as tentativas dos diferentes, que eles são partidos em lotes, o nome inclusive já denomina como é que eram tratados esses trabalhadores ao chegar no Brasil. Eles eram divididos em grupos, em lotes, na documentação oficial, e eram entregues aos contratantes. A gente tem a distribuição bastante esparsa na província do Rio de Janeiro desse grupo que chegou pelo acordo com o governo e a empresa de Sapo Sem Tampa. A gente tem indo para Magé, para Piraí. A gente tem chineses que vão para o Jardim Botânico porque são devolvidos pelos seus contratantes. A gente vai ver chineses indo trabalhar para o Mauá. A gente vai ver chineses indo para o Espírito Santo em duas experiências que eram consideradas na época modernizadoras, né? No Espírito Santo, eles vão ser enviados junto à companhia de colonização do Mucuri para abrir a estrada do Mucuri, que faria a comunicação entre o norte de Minas Gerais e o Oceano Atlântico, e para a colônia de colonização e povoamento realmente do Rio Novo, no sul do Espírito Santo. Duas experiências bastante particulares que eu vou me ater daqui a pouco. Então, a gente vai ver esses trabalhadores sendo dispersos em vários locais, mas o que marca essa experiência geral, digamos, é que em todas elas, praticamente, os chineses não vão estar só. Eles vão ser, primeiro, mesclados, óbvio, com a mão de obra escrava, que era onipresente no caso do Brasil, mas também com levas de imigrantes de outras origens. A gente vai ter sempre esses chineses associados nessas organizações, nesses lugares de trabalho, nessas experiências, com outras pessoas, com outros migrantes de vários lugares, inclusive que vai levar a um comentador, o Barão de Schude, a comentar que era uma verdadeira Babel, né? Em cada um desses locais onde ele visitou, você tinha chineses, você tinha indígenas, você tinha africanos, você tinha europeus das mais variadas origens, trabalhando ali juntos, sobre um sistema de trabalho que, como a gente comentou antes, o trabalho livre era um trabalho ainda, um elemento exótico, digamos, na mente dos contratantes ou dos proprietários, ou de quem coordenava esses empreendimentos. Tanto que vai ser marcadamente, praticamente todas as experiências, a grande insatisfação dos trabalhadores chineses, a grande debandada logo depois, em alguns momentos realmente chegando a acontecer rebeliões, de fato, mas a maior parte vai fracassar, digamos, as experiências por essa falta de coordenação ou, de alguma maneira, essa ideia muito presente na mente dos proprietários ainda da escravidão, né? O elemento da escravidão, a forma de encarar as relações de trabalho era presente para todo mundo, e a legislação, inclusive, mesmo de trabalho livre, ajudava, porque submetia esses trabalhadores a situações vexatórias. Por exemplo, na maior parte dos contratos, os trabalhadores chineses, no caso, eles tinham ganhos que eram muito poucos, apesar de nos contratos estar declarado e estar estipulado todos os tipos de benefícios que eles deveriam ter. Na prática, a maior parte das reclamações é de que eles não acabavam tendo o que era prometido, como vestimenta, tratamento médico, alimentação. Inclusive, a alimentação era um dos elementos muito questionados pelos trabalhadores chineses, porque era tudo muito estipulado nos contratos, e quando chegava nos lugares, nada disso acontecia. Então, eles realmente vão sair dos empreendimentos. Grande parte desses empreendimentos vão ser marcados efetivamente por fracassos, assim,
gerais, em grande medida por causa das relações de trabalho que nem imigrantes europeus nem chineses vão se submeter, digamos assim, facilmente. Mas é uma marca do Brasil, das experiências brasileiras em comparação a outras experiências de imigração chinesa pela mesma América Latina, Cuba, Peru, que foram os casos que eu estudei mais, é que no Brasil, no caso da colônia de Rio Novo, eles vão receber propriedade, eles vão receber o direito, não propriedade, eles vão receber o direito de trabalhar com terra, uma forma de arrendamento ali, de parceria. E os que vão receber terra, há relatos do final da década de 60 que alguns, um número significativo, apesar de terem vários fugido ou saído, abandonado o empreendimento, alguns que ficaram acabaram obtendo propriedade, novamente se casando, tendo descendentes. É muito curioso na experiência do Rio Novo, por exemplo, que o Barão Montsud vai relatar, né, o caso de 2 chineses que vão ter relações matrimoniais, um chinês com uma belga e um chinês com uma negra de Bengala, como ele descreve, inclusive nas 2 ocasiões gerando descendentes. É uma narrativa um pouco do ponto de vista europeu, ela tem marcas claras do racismo ali já entranhado, digamos, a avaliação dele da relação do chinês com uma belga, porque eram cristãos, porque a criança tinha traços chineses, mas era de descendência europeia por parte de mãe. Ele fala de uma maneira, quando você vai ler o relato sobre o chinês e a negra de Bengala, a criança é completamente desfigurada. Ele vai comentar coisas horríveis sobre a criança, inclusive, mostrando ali o preconceito que já estava muito entranhado e que vai ficar cada vez mais a partir da geração de 70 e nos debates que vão ocorrer em 80, quando você vai analisar os congressos agrícolas, que vão ser um ponto chave da discussão sobre a presença chinesa, que Camila vai falar daqui a pouco. A gente vai ver essas discussões em torno das experiências, mas muito mais em torno dos preconceitos ou dessa 2 polos de argumentação, de quem propunha esses argumentos naturalizantes para o trabalho precarizado, para esse trabalho sobre coerção constante, e do outro lado, para quem não queria os trabalhadores chineses aqui no Brasil, você vai ter um discurso que passa muito perto do racismo mesmo, já quase cientificizado, mas que na década de 80 vai aparecer bastante forte, e eu acho que a Camila vai falar sobre isso. Eu acho que eu já passei muito do meu tempo, mais detalhes a gente começa depois. Muito bem. Camila, você está aqui? Boa noite, pessoal, tudo bem? Você, achei. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo tá ok? Sim. Então, vamos começar qual que era o meu objetivo nessa. Como o Victor bem mencionou, a imigração chinesa sempre foi algo assim que era essa imigração? Porque ela não aconteceu, então por que estudar ela de fato se ela não teve grandes números? Mas algo que me impressionou muito, mas muito mesmo, foi a quantidade de informações e a quantidade de citações em quase todas as documentações. Jornais, inventários, estudos de caso. E aí eu começava a me perguntar, mas se não aconteceu de fato, por que todo esse bafafá da imigração chinesa? E principalmente a questão que eu li em vários estudos historiográficos de que a imigração chinesa virou uma questão nacional. E eu me perguntava, se virou uma questão nacional, precisou ter um círculo, movimentar uma opinião pública. E quem até hoje movimenta essa opinião pública? A imprensa. Então, eu me detive principalmente na parte do meu mestrado, tentar identificar como que a imprensa trabalhou e, principalmente, a gente teve uma imprensa que ela foi a favor, principalmente não, se reduzindo quase ela ao Jornal do Cruzeiro, e a gente teve muitos outros jornais que foram contra. E aí eu tive que fazer aquela escolha, né? Qual jornal que eu vou escolher?
quis pegar principalmente a Gazeta de Notícia. Por que a Gazeta de Notícia, Camila? Porque a Gazeta de Notícia já foi criada com o objetivo de a gente quer abolição, a gente não quer, não tá mais afim desses papos de tanto servidão e tal, a gente quer algo moderno para o nosso, não tem a concepção de país, mas para a nossa nação que estava ali em formação. Então eles começam a eu partir da Gazeta por aí. Ela será um bom objeto. E agora eu vou demonstrar como que estava sendo debatendo tanto. Quem estava em cena, principalmente na defesa da imigração chinesa, eram grandes nomes. A gente vai encontrar principalmente o governo, e ali a gente vai pegar a figura do Dom Pedro II, porque em todos os projetos que a gente vai ver, está lá, o governo apoiava. Se o governo apoiava, logo Sua Majestade Maior, Dom Pedro II, estava a favor dessa imigração. Eu acho que o Dom Pedro II ele era genial, assim, porque ele arquitetava todos os ramos de debate que vai acontecendo. A figura de Sinimbu é colocada como a principal, o que movimentou, o que fez a questão chinesa ter esse teor nacional. Mas eu acho ainda isso é para a gente discutir depois no debate, de que quem estava orquestrando todos esses lances era o Dom Pedro II. Mas isso é uma questão que a gente vai eu estou tentando agora no doutorado, mas vamos nos ater na questão da Gazeta. Então, a Gazeta, ela tentava justamente demonstrar como essa migração ela era inviável para o Brasil. Tentava combater. E de que modo ela começou a combater? Bom, começou pelos argumentos que foram os mais utilizados, a questão das teorias raciais. Que os chineses iam degenerar todo esse projeto de nação que a gente quer, o que eles vão trazer é o que há de pior no mundo, eles vão trazer o vício do ópio, eles vão mongolizar o nosso país. Então, eles se ateram a esse debate, e também era um debate utilizado por nomes importantes, principalmente nas campanhas abolicionistas. Joaquim Nabuco, Miguel Lemos, André Rebouças. Então, eles também estão se atendo a esse debate de combater essa imigração. Eles começam com esse viés. A partir do momento que o pessoal que era a favor começa a trazer outras informações, não só que a imigração chinesa era viável por ela ser barato, mas trazer informações, por exemplo, de que a imigração chinesa é viável para o Brasil porque já deu certo em Cuba. E o que eles erraram, a gente pode aperfeiçoar. Eles sentiram que tinham que começar a modificar os seus combates. Não que eles abandonassem essas questões raciais, de que os chineses iam espalhar doenças e tudo mais, da degeneração da raça, que estava atrelada a essas teorias raciais. Mas eles sentiram a necessidade também de combater de uma forma como o pessoal que era a favor trazia novas informações para o debate, eles também tinham que mostrar todo um arsenal diferente, não ser só por meio da racialização, das teorias raciais. E a Gazeta, eu notei principalmente qual foi o outro caminho que eles foram tentando atrelar para combater essa migração. Eles começaram a falar que a migração seria uma escravidão. Notemos, esses mesmos intelectuais que estão ali na Gazeta de Notícias, José do Patrocínio, Ferreira de Araújo, Ferreira de Menezes, são os intelectuais que estavam movimentando todo um debate contra a escravidão. Então, por que eles trazem esse debate da imigração como escravidão? A imigração chinesa que a gente está tratando aqui. Eles vão partir do pressuposto de que os nossos proprietários não vão saber lidar com a mão de obra livre. E se eles querem alguém barato, que teoricamente na época era considerado uma mão de obra barata, para colocar eles num regime muito semelhante à escravidão, que eles vão chamar de regime da servidão. Então, eles começaram a falar, se a gente quer se modernizar o Brasil, a gente tem que abolir todo que é tipo de escravidão. Se a gente vai abolir todo que é tipo de escravidão, por que a gente vai trazer mais uma? Aqui eles começaram a chamar como a escravidão amarela.
Então, esse é o segundo argumento que eles trazem. E aí que a gente vai ver um outro argumento que eu fiquei, assim, quando eu li, fiquei impressionada. Falei, caramba! Que aí os que vão tentar trazer a imigração, eles começam a falar, não, mas a gente não vai fazer que nem Cuba, que nem Peru, que fizeram um regime, principalmente em Cuba, que até teve uma comissão de investigação de como esses trabalhadores chineses estavam sendo tratados lá. A gente vai pegar uma perspectiva dos Estados Unidos. A gente vai entender esses imigrantes como uma mão de obra contratada, aonde que eles vão estabelecer trabalhos até prazo de 5, 6 anos e depois eles se tornam livres e podem fazer novos contratos ou voltar para sua terra. E quando os que eram a favor, eles colocam essa opção, logo a Gazeta de Notícias também se manifesta tentando combater essa informação. Fala bem assim, querem trazer como a opção igual dos Estados Unidos? Tá bom, vamos trazer a opção que nem nos Estados Unidos, que a gente vai contratar eles por um determinado período de tempo e depois eles podem voltar para suas terras ou renovar os seus contratos. Mas a questão é que esses trabalhadores cobram muito barato. Não tem como nenhum trabalhador, tanto nacional ou como o europeu, que era o imigrante idealizado na época, que era o ideal para essa elite intelectual, vir. Por conta que quem que vai quem que vai conseguir sobreviver com o salário que esses chineses estão tentando que eles cobram? É impossível, porque eles só conseguem sobreviver com isso porque eles comem qualquer tipo de coisa. Não há como qualquer outra pessoa sobreviver com isso. Então vai abrir o quê? A concorrência. Não vai ter uma concorrência leal, vai ser uma concorrência desleal. E logo, se eles estiverem aqui, o principal objetivo nosso, que é trazer os europeus, não vai acontecer. A gente vai afastar eles daqui. E eles vão movimentando uma série de outras questões. Eu vou tentar ser, como tem mais, acho que 8 minutos, 10, eu vou tentar ser mais delimitar e tentar ser mais objetiva nas questões que eles vão analisar. Eles vão também falar que os chineses eram... essa é fabulosa. Que a imigração chinesa seria a ruína dos fazendeiros e logo seria o fim da escravidão. Notem, quem estava propondo essa ideia era nada mais, nada menos do que José do Patrocínio, um intelectual da época que movimentou toda uma campanha para conseguir a abolição, ser contra a escravidão. Ele movimentou não só no Rio de Janeiro, mas também no Pernambuco, em várias outras regiões do Brasil, uma campanha que ganhou corpo, que até Alonso vai trabalhar no seu livro. Então, note que o argumento que ele utilizou para combater essa imigração foi o seguinte: a imigração chinesa, se vier para cá, ela vai desvalorizar os negros. E olha, ele faz o alerta: olha, fazendeiros, não são os seus bens de propriedade que estão nas hipotecas, não. São os negros. Se o negro desvalorizar, imagina o rombo nas suas fortunas. Imagina também, e ele joga logo em sequência, e se eles vão desvalorizar, logo, se os chineses estão aqui, são uma mão de obra mais leal, não tem por que ter a escravidão. A escravidão vai, em menos de pouco tempo, 2 meses, vai se extinguir. E outro argumento que a gente vai ver também vai ser dos chineses, quando eles falam assim, isso que você está me falando que vai extinguir a escravidão, é impossível, cara. Meu Deus, não tem como isso acontecer. Aí, qual que é o outro linha de raciocínio que eles vão chegar para combater? Bom, os chineses, eles são baratos. São mão de obra barata. Mas ainda assim a gente tem que pagá-los, não é? E aqui, de acordo com os dados dos Estados Unidos, de Cuba, os chineses não investem onde eles estão, não. Todo o dinheiro que eles pegam, eles mandam de volta para sua nação. Logo, vai acontecer o quê? Os chineses vão começar a explorar todos os recursos da nossa nação. Não vai sobrar mais nada, vão mandar tudo para lá. A gente tem o quê?
a gente tem que contratar são imigrantes europeus para que eles criem vínculos no Brasil e fiquem aqui, permaneçam. Então, vejo como a possibilidade dos imigrantes chineses ficar também nem passava pela ideia deles. E mesmo quando passavam, eles defendiam assim, eles vão ficar, que todo que é prova, eles falam assim, todo que é prova é que nem mesmo, se nem mesmo o negro já se misturou, os chineses vão se miscigenar. E quando os combatentes tentavam mostrar que os chineses não iam se miscigenar a nossa nação, por conta que já tinha experiências em Cuba e em outros países de que eles não tinham essa experiência, logo que a gente vai ver que isso não era bem verdade, né? Principalmente que Salvador, Mendonça e Bocaiúva estavam propondo. E como bem o Virco nos mostrou na fala dele anteriormente, já tinha casos no Brasil de chineses que estabeleceram matrimônio com negros, com imigrantes europeus, como ele bem colocou. Então, a Gazeta começou a mostrar principalmente que isso seria impossível que não houvesse essa miscigenação. Mas quando os combatentes começaram a trazer dados e começaram a insistir que eles não eram de se misturar, mesmo já tendo esses casos no Brasil, eles falaram bem assim, então, lançaram essa questão dos chineses escoarem toda essa riqueza nacional, mesmo sendo o pagamento deles muito pouco, impossível de colocar a nação em falência, o império naquela época em falência. Então, a gente vai vendo como essa questão de combater a imigração, ela não se ficou unicamente no debate racialista. Claro que esse debate racialista vinha e voltava, permeava muito tempo na discussão. E simplesmente, quando a gente vê esse debate que colocavam os chineses como degenerados, como imorais, a gente fala, tá bom, isso aconteceu no século XIX por conta das teorias raciais que deram embasamento. Mas, agora fugindo um pouco ali do século XIX e voltando principalmente conectando no que é a minha fala de hoje, de como esses preconceitos que a gente colocou, além desses outros combates que eles foram travando, tentando impedir essa imigração, movimentar discursos da época, eu principalmente fiquei surpresa quando a Covid-19 mostrou todo esse preconceito ainda latente. Aí eu até fiz um trocadilho, eu falei, a Covid-19 nos levou até o século XIX novamente, por conta que várias coisas que a gente principalmente considerava que já tivéssemos superado, se estourou novamente, eclodiu de uma forma muito forte. E aí chega aquele lance, Camila, mas teve muitas manifestações contra os chineses, aquela proibição do perigo amarelo, que tinha muito forte no século XIX, ficou escancarado agora, em pleno século que a gente está, no século XXI. Ficou muito escancarado. Tanto os chineses sendo proibidos de entrar em lugares, sendo xingados publicamente. E isso nos leva a uma questão de que, ao mesmo tempo em que os jornais, a mídia em si aqui atualmente estava colocando a construção de hospitais em menos de 10 dias na China, colocavam de que o vírus só se manifestou por conta de comer morcegos e várias outras coisas que foram colocadas. E aí que a Rosana Pinheiro fala de como essa notícia de construir um hospital em menos de 10 dias paira no estereótipo positivo, porque a gente acaba caindo muito no que o pesquisador André Bueno chama de conceito do Fu Manchu. O que é esse conceito do Fu Manchu? É que esse Fu Manchu ele era um vilão dos romances que ele despertava admiração por sua inteligência, admiração, deslumbre, e ao mesmo tempo ele apresentava um temor. Então, esse ainda
é o que a gente vê da China. Ela é admirada por muitos de nós como a nação que movimenta, que é tecnológica, que faz acontecer em pouco tempo, mas mesmo assim, quando caiu na questão da Covid, mostrou esse outro estereótipo muito negativo do perigo amarelo que do século XIX veio à tona novamente. E a gente acaba mostrando que esses dois estereótipos ainda eles surgiram, se suscitaram ainda, que nos levaram ao século XIX, isso tudo por conta que ainda estamos muito desinformados sobre a cultura, sobre o que é essa China e sobre muito essas relações China-Brasil, porque, como bem o Victor colocou na sua fala, a gente está comemorando hoje a imigração chinesa, mas a gente comemora de 1900, sendo que o censo de 1872 já mostrava 437 chineses, um número muito maior do que os imigrantes que vieram em 1900. Então ainda tem muita coisa a se explorar, não só nessa questão da imigração chinesa, como em outras relações para serem aprofundadas, dessas relações interculturais, como a Andrea mostrou no seu trabalho, de que nossa, a gente ficava abismada, por exemplo, quando subi, eu mesmo, quando fui em Sabará e via aquelas chinesices. Então tem muita coisa, sino oriental portuguesa para a gente explorar. E eu acho que o debate da imigração chinesa tem muita vertente. Ao contrário do que a nossa historiografia muitas vezes coloca, que já está esgotada, como que está esgotada se nem mesmo a questão da data oficial da imigração chinesa está em uma concordância na historiografia? Muitos acham que é 1809, 1810, 1812, 1814. Como que está esgotada se a gente ainda não tem um número exato de quantos chineses chegaram, ou mesmo a gente não consegue mostrar o rosto desses chineses, a história desses chineses, e de como eles se influenciaram, de como eles se conversaram com essa sociedade brasileira do século XIX e agora do século XX. Enfim, eu vou encerrar agora a minha fala, que eu acho que também já me expandi muito. E eu desculpe se ficou um pouquinho confusa essa relação, mas é que eu tentei ser realmente muito objetiva e qualquer outra dúvida ou questão, a gente vai, pode ser, a gente pode conversar agora quando for abrir para debate. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do Victor e da Andrea para participar com vocês aqui. E eu espero que muitos desses que estão nos assistindo hoje possam continuar e mostrar ainda que tem muito a ser explorado dessas relações. Mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece. Adorei acompanhar a sua apresentação. Para mim foi tudo novidade. Eu nunca pesquisei o século XIX e gostei muito de acompanhar. Bom, gente, eu queria perguntar, então, primeiro, se quem tiver perguntas, observações, comentários, quiserem colocar ou no chat, ou se quiserem abrir o microfone, falar. Vou esperar um segundo aí. A minha fala seleciona. Alguém quer falar alguma coisa? Ou quer perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui. Diga, pode Tomás. perguntar? Sim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a diferença entre o que a gente conhece do trabalho imigrante em Cuba, o nome era Cooler, né? Como é que era? E Coolies, né? Entre esse tipo de trabalho com o que aconteceu no Brasil. O Vitor já introduziu um pouco falando que existe uma diferença que pelo fato do Brasil eles trabalharem com arrendamentos e poderem até conquistar a terra devido à lei brasileira, né? Mas existe relatos de escravidão de trabalho análogo à escravidão por conta de endividamento, esse tipo de coisa que aconteceu em Cuba? Tomás,
É o seguinte, em alguns casos só do Brasil que há essa exceção de ceder propriedade não, né? O direito ao uso da terra. Não é em todos os casos. E a correlação com as experiências de Cuba e do Peru são muito fortes, inclusive. O regime de contrato é o regime sob o qual o tráfico de cules, que no caso brasileiro a gente chama TINs aqui, por uma contração na nossa língua, mas a situação desses trabalhadores são o mesmo. São as mesmas redes, que inclusive são redes reutilizadas ou redirecionadas do final do tráfico de escravos africanos, navios, comerciantes, contratantes, quase todo esse aparato do tráfico de escravos vai ser redirecionado, em parte, para o tráfico de chineses, que apesar de ter a nomenclatura livre, eram livre porque havia um papel dizendo que você se submetia ou não a um contrato, mas o próprio contrato existiam cláusulas muito limitantes, por exemplo, a limitade da liberdade da mobilidade. O contratado não poderia, na maior parte dos casos desses contratos, uma das cláusulas que se aparece aqui, aparece em Cuba, aparece no Peru, inclusive ele é meio pré-formatado. Se você pegar os contratos, você vai ver que tem pouca diferença mesmo entre um e outro, seja aqui, seja em Cuba, seja no Peru, seja no Havaí, seja nas ilhas Maurício, que são lugares onde o tráfico de chineses ali na metade do século XIX vai ocorrer de forma bastante maciça. Limitação da liberdade, da mobilidade, o trabalhador não pode sair da propriedade sem autorização do seu contratante. Ele, em alguns casos, é submetido, sim, à ordem disciplinar, inclusive disciplinar com castigos físicos em alguns contratos. A situação legal deles, na maior parte dos países, não era uma correlação igual de status para pessoas livres de outros grupos, mesmo que fossem estrangeiros. Realmente o status legal dele, por exemplo, em Cuba havia inclusive restrição a casamentos, a contração de matrimônios, era praticamente inviabilizado legalmente o casamento. No caso do Brasil, há algumas exceções dentro do que eu conseguia levantar nos meus estudos, é que no Brasil houve menos regulamentação, ou digamos, houve menos o braço do Estado que estava presente, que legitimou muitas dessas práticas. Se você pega o contrato formulado de trabalho, formulado pelo próprio governo brasileiro, para que uma companhia que fosse ser montada para trazer chineses fosse aplicar, o governo brasileiro tinha estipulado o contrato. Nesse contrato, metade das cláusulas você vê que era uma lógica muito próxima daquela da escravidão, liberdade de mobilidade. O trabalhador, por exemplo, se rompesse o contrato, nesse contrato que o Império vai organizar, se o contratado rompesse o contrato, ele pagaria, o chinês pagaria, deixaria de receber o que tinha de receber, porque só recebia, boa parte deles só recebiam ao final do contrato, tinha que pagar a indenização pelo tempo não trabalhado, a indenização pelo próximo trabalhador que fosse substituí-lo, e um crédito a mais só pela petulância de largar o contrato. Então, você tinha todo um aparato legal. No caso do Brasil, ele foi mais frouxo, pela minha percepção. Realmente, os controles acabavam sendo exercidos muito mais pelos contratantes localmente. Mas, por exemplo, em Cuba, havia realmente um aparato legal ali organizado dentro da ilha para tirar qualquer possibilidade. Assim, realmente é muito difícil. Inclusive, as trajetórias numéricas de cidadãos que vão se tornar cidadãos ou que vão ter outras possibilidades de serviço, no caso do Brasil, me parecem maiores. Então, a gente ainda não sabe perfeitamente, porque os documentos aqui são mais esparsos, digamos assim. A gente ainda está num processo de vasculhar a historiografia. A pessoa mais recente tem procurado ver esses casos mais especificamente. Na época que eu fiz a minha dissertação, eu tentei encontrar esses casos. Então, o Mucuri, por exemplo, nunca se tinha falado muito sobre a presença chinesa lá. Apenas um livro que comentava uma memória do Teófilo Otoni. Então, eu tentei recompor como foi essa experiência. A mesma coisa no Colônia do Rio Novo. Então, na minha época, eu tentei
trazer à tona quais foram as experiências e mais ou menos como ocorreram. Mas essa coisa mais fina, a gente realmente aqui no Brasil ainda está avançando. Mas já dá para perceber nos trabalhos, por exemplo, sobre o Vale do Paraíba e sobre os chineses no Rio, na primeira fase, na primeira metade, por exemplo, no trabalho do Marcelo Macó e no trabalho do Marco Aurélio Santos, que você tem uma condição do pós-contrato um pouco melhor do que nas outras experiências, do que em Cuba e no Peru. Inclusive, que no Cuba e Peru, a taxa de mortalidade também é muito mais alta. Efetivamente, você conseguir, em Cuba ou no Peru, no auge do tráfico de coolies, terminar o contrato, já era uma façanha. Porque, no caso de Cuba, eram 8 anos, 6 anos, uma coisa assim. No Peru também era um tempo bastante longo. Então, e no caso do Peru, por exemplo, ainda é pior, porque trabalhava com guano. Guano, sabe como é que é, né? Só em mexer com aquilo já é tóxico. Não que o canavial não seja também, de alguma maneira. Então, as experiências do Brasil me parecem menos sistematizadas do que foram nesses outros lugares. Mas é o que dá às nossas experiências um quê diferente, digamos assim, que merece ser explorado. Exatamente essa lacuna de saber quem são, quantos filhos deixaram. A gente vê que eles conseguiram, em muitos casos, pós-contrato, acumular patrimônio, e não é um caso, já tem uma série assim, significativa, dado que, ao todo, no século XIX, você tem aproximadamente, pelo menos pelos registros, somando as fontes aqui e ali, um total de 3.000 trabalhadores. Então, a gente já tem ali mais ou menos uns 50, 60 que a gente tem certeza que teve patrimônio espalhado no século XIX, tá? Isso tudo espalhado no século XIX. Mas já é alguma coisa, acho que quantitativamente até maior do que foi em Cuba ou no Peru, onde é 100.000, no caso de Cuba, o número total oficial, 110 mil, mas que uma boa parte ali morria efetivamente antes de terminar os contratos. Não sei se expliquei. Então, sim, muito interessante, Vitor. Eu vou contar para vocês, eu vou citar uma citação de 1534, de um português escrevendo para o rei de Portugal. Ele estava na China e ele escreve o seguinte, é muito interessante, ele escreve assim: olhem bem, e é assim, se dar o senhor deste arroz aos pedreiros e carpinteiros e ferreiros e trabalhadores nas fortalezas, dando-lhes cada dia 3 fanões pelo seu jornal, quer dizer, pelo seu dia de trabalho, né? Que são 12 réis por dia, andarão contentes. Ele está falando para o rei como é vantajoso investir no trabalho chinês, porque é muito mais barato. Então, se ele desse, isso 1534, se ele desse 12 réis por dia, eles andarão contentes. Porque aqui os mandarins para os seus serviços lhe dão 2 fanões. E se não trabalham, dando-lhes açoites com palhas. Pelo qual, senhores, serão estes trabalhadores bem pagos, sem de del rei, nosso senhor, tirar nem gastar um centil. Isso é um trecho de uma carta de 1534. Eu lembrei... Está no livro da Rafaela Díntimo, Informações das Coisas da China, que está nas referências da minha dissertação. O livro, eu tenho esse livro, ele é um livro português, se vocês quiserem, eu copio essa carta. Ele chama Informação das Coisas da China. Então, é uma coletânea de cartas, né? Não se espante com o que eu vou dizer agora. O contrato imperial pela Sapsa e Tapan, lá em 1855, o acordo era que eles ganhariam de 4 a 5 dólares ao mês, tendo fornecido pelo seu contratante casa, roupa e tratamento médico, ou 6 a 7 dólares sem essas vantagens da casa, da roupa e da moradia. Isso traduzido na moeda daqui, inclusive a documentação tinha esse detalhe. Eu realmente nunca fiz um estudo para ver quanto é que equivalia, mas por todas as indicações, valia muito menos do que o trabalho de, por exemplo, um negro livre, um ex-escravo que tivesse tido sua liberdade e que trabalhasse por conta própria.
ou que trabalhasse fazendo ganho. Era muito, muito pouco, efetivamente. E ainda assim, os contratantes davam conta de não cumprir praticamente nada do acordo. Mas é Às vezes, interessante porque isso baseia o que a Camila falou depois que acontece, que é essa diversidade de argumentos, que eu achei muito interessante, Camila, de algumas pessoas defendendo a presença do trabalho chinês como a saída da escravidão e outros dizendo que não, que na verdade era uma permanência no esquema da escravidão. Né? E o mais interessante é ver que as pessoas que estão falando que é o mesmo que vai permanecer a escravidão, elas logo mudam, falam, não, mas vocês estão falando que não é escravidão, que a gente vai passar por uma mão de obra livre? Não, não. Então eles vão dar liberdade para os negros. E são os mesmos personagens. Você fica admirado como há essa mudança sutil dos discursos. E principalmente o Victor, ele trabalhou muito bem os depoimentos do pessoal que eram a favor. Então, quando você vai vendo os depoimentos do pessoal que está querendo trazer essa imigração, também eram muito bem compilados, numa rede, assim, traçando teias, assim, que você fica, caramba, de fato, todos os dados que você está falando é verdade. Aí, daqui a pouco, vem o seu opositor e fala, não, tá tudo errado. E é engraçado como esse debate que vai marcando vai muito de encontro com o que o Leste falou, todo esse preconceito que foi se instalando, e principalmente eu acho que pela opinião, os jornais terem um domínio maior dessa opinião pública, eles conseguiram permear, deixar eu acho que assim, não, eles conseguiram, acho que, deixar mesmo várias perspectivas que todos os outros imigrantes que não eram europeus tiveram desespero, tiveram, foi ainda ali do século XIX disso, né? Do século começou e trabalhar com todos esses depoimentos, ver essa construção, você fica impressionado. Até porque José do Patrocínio falando que vão libertar e não é para libertar, quando ele está ali querendo a abolição, aí você fica assim, caramba, como que é feito? A gente vai vendo que é de acordo com a situação. Eles vão trabalhando seus argumentos de acordo com o contexto nacional e conforme seus opositores vão trazendo. Aquela questão da retórica que é muito importante ali no século XIX, de como você vai convencer os demais. Não importa se o seu fato é verídico ou não, a gente tem muitos relatos que eles pegavam dados e informações e modificavam, de muitos teóricos, tanto contra como a favor, que usavam o mesmo teórico para sustentar suas posições. Como que isso era possível? Então, trabalhar isso é muito legal. É uma vertente muito interessante. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você, André. Na verdade, eu quero que você explore um pouquinho mais, que nos mostre, porque eu fui na porta lá da igreja de Sabará e eu li também essa dissertação e você fala que aquela porta tem muitos mistérios. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dela, compartilhasse desses mistérios, dessas inquietações que te despertou ali na dissertação. Eu acho muito bacana e eu fiquei assim, caramba, como que isso veio parar ali? Queria que você falasse um pouquinho mais pra gente. Essas portas da sede de Sabará, da matriz de Sabará, são, eu acho, porque eu fiquei muito tempo olhando essas pinturas muito de pertinho, né? Então a gente vai vendo as diferenças dos traços e é muito interessante observar isso. As duas portas, você viu, né, da matriz de Sabará, são muito diferentes uma da outra. Então a porta esquerda e a porta direita, que dão para a sacristia, as duas estão no altar-mor. Se a gente observar os traços, elas são muito diferentes. Muito diferentes. Então, e as igrejas de Sabará, elas têm um ar de mistério, porque tinha eu não sei o que ele era, alguém da igreja católica, algum cargo superior, mas eu não memorizo isso. Que ele tinha uma certa documentação dessas igrejas. E ele teve lepra. Então, essa documentação foi toda queimada, né? Tudo que tinha na casa dele.
Depois teve um historiador na década de 40 que começou a recolher documentos também de Sabará, e ele também teve uma doença, foi tudo queimado no incêndio. Então, você tem assim até tem um historiador que fala que tem tipo uma maldição em Sabará. Assim, mas, enfim, Sabará é uma cidade que me conquistou, principalmente por causa da igrejinha do Ó, né? Mas que ela tem um trabalho de escultura que é todo um outro capítulo, né? Mas essas duas portas, se a gente observar, elas são muito diferentes. Uma, ela é bem parecida com aquele tipo de chinoiserie que eu mostrei para vocês na foto, né? Que são traços, se você observar, são traços grossos, de contorno dos personagens, de contorno dos elementos naturais. É bem chapado. A qualidade técnica mesmo dos desenhos, ela não é muito boa, assim. Elas parecem desenhos feito com instrumentos que às vezes me dá a impressão de que eram instrumentos toscos, né? Instrumentos pobres. Até porque as pinturas aqui, o de estofamento, né, que a gente chama, elas eram imitações de materiais mais ilustres, mais ricos. Então aqui, se, por exemplo, não tinha dinheiro nem tinha mármore, então você fazia uma pintura que imitava mármore, né? Não tinha brocado propriamente dito, então você faz uma pintura que imita brocado, que era um bordado, né? Com coisas, com materiais de pedras preciosas e ouros e tal. Agora, a outra porta, se a gente observar, ela tem uma qualidade técnica muito melhor nos desenhos, e ela tem outros elementos desenhados, que não são esses elementos que eu mostrei na apresentação. Então, tem figuras muito parecidas com os grotescos europeus mesmo. Então, imagens de grifos, né, que são, não sei se vocês sabem que são grifos, é uma mistura de, por exemplo, um pássaro com cabeça de leão, né, um macaquinho com corpo de gato. Enfim, você tem essas misturas, esses elementos que não aparecem em nenhuma outra chinoiserie de Minas daquele período. Traços muito finos, muito sutis. E um elemento que me chamou a atenção foi que em nenhuma chinoiserie você tem preenchimento desses vazios, né? Lembra que eu falei dos vazios entre as terrinhas, né? Aquelas bases, assim, né? Como se fosse... Se alguém já jogou videogame, né? Antigamente, né? Tinha aqueles, tipo, chãozinhos, né? Onde tinha um personagem, um elemento e tal. Então, em nenhuma chinoiserie do período você tem preenchimento desses vazios entre uma base e outra. Mas nessa porta mais sofisticada, você tem pequenos cruzinhas ou como se fossem sinais tipográficos preenchendo esses vazios. O que me faz imaginar que sim, foi um europeu que pintou, porque eu não consigo imaginar um chinês botando um sinal tipográfico no vazio entre uma terra e outra. Não faz nenhum sentido. Eu olhei já muita pintura de porcelana, nunca vi ninguém preencher um vazio com um xizinho, né? Porque para os chineses, para o oriental, o espaço vazio não é vazio. Ele tem uma função. Então não tem por que preencher. Aí, qual que é a questão do mistério que eu falo, né? Porque existe uma hipótese que foi aventada por viajantes e por historiadores daquele período de Sabará, que essa porta mais sofisticada tenha vindo de Macau. Só que não tem documentação sobre isso, né? Aí, lendo um livro sobre a exportação de madeira, a exportação de objetos de Macau para fora, eu descobri que as madeiras em Macau, quando elas eram exportadas ou iam viajar por muito tempo, elas eram muitas vezes conservadas durante um tempo dentro do mar, dentro da água do mar, para ela salinizar. E essa salinização daria tipo seria um conservante, né, dessa madeira. Então eu fiquei pensando que talvez um engenheiro químico ou algo do gênero, talvez se observasse essa porta dentro, o elemento, se tivesse sal, né, a presença desses elementos, poderia ser uma hipótese que ela venha de Macau de fato, assim. Porque ela distingue totalmente de todas as outras chinoiseries que eu visitei, pelo menos no estado de Minas, todas que eu fui visitar, nenhuma delas
tem esses elementos de grotescos europeus mesmo, todas, nenhuma delas tem. Então é muito interessante. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Ela provavelmente deve ter sido feita por um artesão europeu, de fato, né? Mas eu não sei quem foi, porque realmente as portas e essas pinturas são sempre, a gente não sabe quem fez mesmo. É muito difícil tentar atribuir autoria para elas numa época em que a autoria era uma coisa já muito não existia assim essa ideia de autoria, sobretudo para pinturas decorativas, né? Muito obrigada. Eu lembro que quando eu fiquei de frente com essa porta, eu falei, caramba, eu podia tirar uma lasquinha aqui, pegar e fazer alguma coisa. Porque dá realmente essa curiosidade. Porque se veio de Macau e foi um europeu que fez, olha a circulação, né? Olha o contexto de que o grande problema é que quando a gente começa a estudar, que a gente acha que o Brasil e todos os demais estão muito fechados. Mas há uma comunicação, uma circulação muito grande de conhecimento, de troca. Por exemplo, quando o Henrique Lisboa, ele estava contando que ele chegou com a missão chinesa, a missão brasileira até a China, e de repente ele olha assim, uma muvuca, assim, um monte de pessoas ali, e ele se aproxima para saber o que está acontecendo, né? E quando ele chega lá, é o tal de João Xin, que ele está contando que era o cozinheiro da missão brasileira que foi para a China. E ele estava no Peru e está relatando que foi para o Brasil e foi para a China. Então, ele estava sendo o personagem mais glorificado na China. E ele contando todas as suas aventuras, que ele sobreviveu. E aí eu fico pensando, caramba, olha aí uma circulação, um trânsito que a gente ainda tem que explorar também. Eu acho que o Vitor pode contar muitas outras histórias e que você também, dessas relações que a gente vai ficando ali, né? Muito ainda a se pesquisar. Olha, com certeza. No caso dos chineses, assim, de tudo isso, né? Ele é dado em escala global. Começa por aí, tem direta relação com o Império Marítimo Português, é uma escala global, é uma escala de troca grande, de influência, que às vezes é dita, não dita, mas de muitas influências. E no caso da imigração chinesa, ela tem uma relação direta com o momento do capitalismo, o momento das relações de trabalho capitalistas, depende de como você vai contar aí, teoricamente, né, fazer a abordagem mais teórica disso, mas está, assim, são redes, são fluxos de capital e de trabalho que estão em todos os lugares, essa interconexão de fonte, citação, nos textos, nas propostas e nas contrapropostas, nos opositores, se você pegar as citações e as referências, são redes que dão conta das novidades que estão acontecendo no Havaí, nas Ilhas Maurício, sabe? Assim, sabendo a produção de açúcar do lado de lá, de o que está acontecendo no trabalho em Cuba, no Peru. Cuba e Peru é dois grandes exemplos, que quase todos os documentos brasileiros são tomados como referência. Você tem essas figuras, tanto chineses, no sentido de que eles vivenciaram, como você tem os proprietários e os agentes, que são verdadeiras celebridades. Cornélio Koopman Shepp é um cara que você encontra ele de Macau ao Peru, a Cuba, ele está fazendo turnê pelo mundo no século XIX. Em todo lugar que ele chega, ele é muito influente, inclusive. Ele é recebido com pompa e circunstância. Então, assim, realmente é um campo muito grande a se explorar e, ao contrário de como eu falei, comecei a falar que a historiografia parece que no século XX, por razões que a gente também é uma discussão a ser feita, por que no século XX os historiadores não se encarregaram de puxar isso como um debate. Você tem ali, realmente, quem puxa um debate no sentido mais propositivo é o próprio Gilberto Freire, com todas as críticas que se possa fazer a ele. Mas ele é um dos primeiros que começa a ver na migração chinesa, tanto que tem um livro, a China Tropical, que ele já vai lá relatar os primeiros casos de imigração que ele tinha acesso, as fontes que ele tinha acesso na época, vai comentar sobre essa presença chinesa, tanto nos vestuários, nas roupas, nas influências das chinoiseries mesmo. Depois você tem trabalhos pontuais ali sobre imigração japonesa, e puxam os chineses como um antepassado, mas pouco realmente de chineses pelos chineses.
ou de reverter o polo, de entender essa imigração chinesa como um tema em si, que a Camila bem colocou. Inclusive, o Amado Servo fala a questão do século XIX, ela não sendo efetivada no sentido dos quantitativos, mas é uma discussão que você vê praticamente todo mundo que era homem público no século XIX tem uma opinião, escreveu alguma coisa ou falou alguma coisa sobre os chineses, a bem ou contra ou a favor, enfim, mas falou. E essas redes de discurso não são só brasileiras também, né? Mesmo os adjetivos, a forma de se pintar. Do chinês, elas também são, em muitos sentidos, esses debates. Victor, acho que o seu sinal está meio intermitente. Travou para mim aqui, travou para você também? Também. Bom, enquanto a gente espera, se o Victor se volta, eu vou abrir de novo para perguntas. Se alguém mais tem alguma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Victor, volta, Victor. Faz parte, né, gente? Como a gente estava conversando, faz parte do momento atual. Alguém mais tem alguma pergunta ou comentário que queira fazer? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Calma, não briguem, pessoal. Já que está todo mundo em silêncio, eu imagino que não. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se eu espero ele voltar ou se eu já faço logo. É para ele? Não diretamente, mas talvez ele possa colaborar também. É uma pergunta mais geral. Pode perguntar, aí a gente manda para ele no WhatsApp também. Tá bom. É porque eu queria saber então, porque o Vitor também falou sobre essas outras funções que os chineses tiveram e como eles foram usados na agricultura. Mas eu também já li sobre o uso deles em ferrovias, na construção de ferrovias, né? Inclusive pelo Barão de Mauá. Mas eu sempre percebi isso, pelo menos no que eu li, né, como uma questão mais secundária. O foco é mesmo no trabalho agrícola e tudo mais. E aí eu queria saber, então, se essa questão ela é realmente secundária, porque a historiografia tornou ela secundária, né, como algo menos importante, ou se porque o uso deles na construção de ferrovias realmente foi secundário, né? Se o objetivo era só usar na agricultura e aí, por alguma questão, se utilizou também em ferrovias e outras coisas, ou se também foi intencional desde o começo que se utilizasse também em ferrovias, especificamente na ferrovia Dom Pedro II, na estrada de ferro Dom Pedro II. Ok. Posso responder, André? Você vai abrir para mais perguntas? Acho que é melhor responder. Alguém tem alguma pergunta que seja próxima dessa? Acho melhor responder, porque eu achei a pergunta bem pontual, bem interessante também. Camila. Oi, Andressa, é um prazer ter você aqui. Eu já conheço a Andressa, a gente já se cruzou aí nesse mundo, esse micromundo aí dos estudos asiáticos. E essa pergunta é muito interessante. Por conta do quê? Se a gente for... Por que a agricultura é a ênfase? Porque o debate estava sendo formado para isso. Quem seria a mão de obra substituta para grandes propriedades de agricultura, no caso das plantações de café, de cana-de-açúcar. Então, por isso que às vezes o foco é dado para isso, por conta de que o debate se formava. A mão de obra está ficando escassa e a gente precisa ter uma nova mão de obra que vá sustentar a nossa economia, que na época era toda baseada quase na agricultura. A gente não tinha outra fonte de renda ali na época. Então, por isso que esse debate é enfocado para a agricultura. Mas isso não quer dizer que os trabalhos dos chineses nas ferrovias, eles não sejam importantes. Muito pelo contrário. Porque eu até era para mandar uma mensagem para você no WhatsApp falando disso. O que eu encontrei no jornal na verdade, era quase que uma crítica
mas era um debate bem interessante que mostra que esses chineses que vieram para trabalhar na ferrovia Dom Pedro II seria um jeito do governo mostrar para os agricultores brasileiros que os imigrantes chineses eram viáveis e eles eram bons. Então, ali nesse debate que se formava na época, em que tinha muito mais um debate contrário, esses imigrantes chineses viriam para trabalhar na ferrovia para mostrar justamente isso, de que eles poderiam trabalhar não só na agricultura, mas em outros setores para movimentar nossa economia. Então, tem até, o jornal falava assim, porque essa companhia que trouxe os chineses para trabalhar nas ferrovias, ela estava há 10 anos tentando trazer chineses para cá e não conseguia por conta que não tinha muito interesse. Até os jornais falavam assim, eles estão insistindo em manter essa companhia, mas todos os fazendeiros já provaram que não querem imigrantes chineses aqui. E aí, quando vem essa leva, estão se discutindo de trazer essa leva, há uma crítica do jornal falando exatamente isso. Esses chineses que o governo tanto quer trazer para a ferrovia Dom Pedro II e que a companhia vai trazer, a companhia de imigrantes chineses, que foi, acho que, eu não me lembro agora bem certa data de quando ela foi, eu acho que ela foi estabelecida em 1875, 72, depois eu te faço bem certo. Mas eles vieram por meio dela. Então, e é um campo vasto para ser explorado ainda, principalmente não só da ferrovia, mas também a gente tem o campo das plantações de chá, não só a oficial, que foi acontecido no Jardim Botânico e na Fazenda Santa Cruz, mas também de produção de seda. A gente tem Seropédica mesmo, uma grande empresa que se instalou, Seropédica aqui no Rio de Janeiro, que se instalou e que muitas vezes a gente coloca, essa imigração não deu certo, não deu certo. Mas todos os relatos dessa empresa, principalmente os primeiros que eu acabei lendo, mostrando a qualidade dessa seda, a qualidade dessa mão de obra para realizar isso e abrindo um novo mercado para o Brasil. E também a gente tem que ver na ferrovia por que o governo quis trazer esses chineses para trabalhar na ferrovia para mostrar a qualidade da mão de obra. Porque eles já estavam sendo muito bem utilizados nas ferrovias da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, teve brasileiros que foram lá, que viram como essa mão de obra estava sendo utilizada, que isso que é o mais interessante também. A gente tem o Pais Leme e outros intelectuais da época que vão viajar, por exemplo, viajou para Cuba, para o Peru, para as Ilhas Maurícias, para ver como estava sendo utilizado, para mostrar como que poderia ser ou não essa viabilização dessa mão de obra aqui no mercado brasileiro. E quando eles veem essa produção, esses trabalhadores sendo empregados na ferrovia, e o ferrovia era o quê? A ferrovia era a modernização. E o que o Império na época estava sendo acusado? De não querer uma modernização, de continuar mantendo o seu status quo. Então, isso que era que os intelectuais batiam muito nessa tecla. Então, quando Dom Pedro traz a ferrovia, a gente está trazendo a modernização, também quer trazer essa opção de uma nova mão de obra que iria conseguir fazer essa ponte entre esses trabalhadores que estavam possivelmente numa escassez, que era a mão de obra negra, entrando numa escassez, e para possibilitar também o avanço, que eles chamavam, o avanço do Brasil, para que pudessem vir os imigrantes ideais, os imigrantes europeus. Então, assim, não considere como algo secundário, mas como o debate na época era com relação a trazer essa nova mão de obra para a agricultura, por conta disso que eu acho que a historiografia coloca como secundário. Mas isso eu tenho certeza que você já vai mudar esse enfoque, que você vai estudar, vai mostrar que não foi bem assim. Espero que tenha contribuído. Muito, muito obrigada, Camila. Nada. Pena que o Vitor, Victor não você pode quer complementar? contribuir também. Eu voltei. Ele voltou? Ah, voltou. Não sei se tudo que eu falei antes cortou no final. Enfim, eu tentei voltar o mais rápido que eu pude. Assim, pegou no lance que você estava explicando de como a imigração tem esses vários viés e Eu tal. mandei Você a pode... pergunta.
Ah, eu vi, não, sobre, Vamos lá. sobre a questão da ferrovia. Então, no Brasil, uma parte que aconteceu foi assim, as chegadas que eu estudei, né, que eu consegui traçar, no caso de 1850, a grande parte vai para a função agrícola, seja para cana, para risicultura ou café. Tem um grupo que vai para o estaleiro do Mauá, que é já uma função um pouco diferenciada. E no momento das devoluções, em que os fazendeiros já não mais queriam esses trabalhadores, ou que alguma coisa deu errado, por exemplo, na colônia do Mucuri tem uma estiagem, tem uma questão de doença e praga que vai acontecer, e muitos vão acabar que o empreendimento vai dar errado, e muitos vão voltar para o Rio de Janeiro, vão voltar para a mão do governo, e o governo vai redirecionar eles para outros afazeres. Em algumas experiências que eu tenho repertoriado, eles foram para serviços de rua, de realmente construção, construção de pavimentação de pista. Alguns, inclusive, foram para esse projeto da ferrovia, redirecionados. Outros foram para o arsenal do Exército, da Marinha, agora não lembro direito, mas foram direcionados para outras funções. Então, a discussão, em grosso, é para a agricultura, mas você tem aplicações secundárias de acordo com os contratantes ou na devolução à mão de quem arregimentou uma segunda destinação para serviços aqui no Brasil. De novo, é uma característica do nosso processo com os chineses, é que vai ser muito diversificado, ao contrário do que acontece em Cuba e no Peru, que já é muito específico e muito localizado. Os chineses vão para a fazenda de açúcar, plantação de açúcar, e no Peru, guano e açúcar também. Normalmente, açúcar. A migração chinesa está muito relacionada nos trópicos, digamos assim, nas relações do sul, com cana-de-açúcar e plantation, em regime de plantação. Assim, é o grosso dessa migração. Obrigada, Vitor. Eu achei interessante que mesmo que numericamente ou politicamente esteja em segundo plano, né, essa utilização da mão de obra para a construção, né, no caso das ferrovias, eu achei interessante o que a Camila falou, que analisando do ponto de vista do discurso, né, ou macropolítico, não era em segundo plano, tem uma importância meio capital, assim, por que utilizar essa mão de obra nesse local e o que isso significava no período. É bem interessante. E um detalhe, eu acho que, de fato, se você vai, e espero que ela vai encontrar isso com a pesquisa que ela está fazendo, né? Pelo que eu entendi, ela está pesquisando isso. Sim, essa relação de time com os Estados Unidos, eu acho que é onde ela pode centrar um veio para encontrar respostas ou um novo olhar sobre essas experiências. Porque se tivesse dado certo, sim, se nós tivéssemos tido maiores investimentos em construção de ferrovia, né, a ferrovia tivesse sido nosso projeto nacional no sentido efetivo, com certeza não teria sido uma outra opção. Estariam ali na vez. Ótima pergunta. Muito bom. Muito boa a questão. Bom, pessoal, eu acho que assim, a gente já está chegando a 2 horas de videoconferência. No meu ver, foi muito produtivo, assim, mesmo tendo pouco tempo. A gente, enfim, sempre gostaria de ter mais tempo, mas eu acho que 2 horas é um tempo bom, porque, sobretudo, porque a gente está ligado em meios virtuais, não é a mesma coisa que estar sentado todo mundo junto. Eu vou, então... Alguém mais tem alguma questão urgente? Senão, eu acho que todo mundo aqui tem os contatos de todo mundo, tanto eu como o Vitor, Camila, a gente está super acessível. Se alguém quiser pedir alguma referência, ou mandar perguntas, ou trocar informação, ou corrigir aquilo que a gente falou também, porque eu acho que nós 3 estamos pesquisando e isso significa
que a gente nunca vai ter um trabalho acabado, né? E a gente estava falando sobre isso agora no início do nosso encontro, antes de abrir para vocês. Então, a gente está aberto para tudo isso, tanto para ouvir como para responder, se alguém precisar. E é isso, a gente agradece muito a presença de vocês na noite de hoje. A gente está super feliz de estar aqui, os três. Eu fiquei muito feliz de escutar vocês dois, Vitor e Camila. Aprendi bastante com vocês também. E é isso. A gente dá por encerrada essa nossa primeira videoconferência. Em breve nós teremos mais 2 já agendadas, né? E então, para quem acompanha a página da Leste Vermelho no Facebook, é onde a gente está divulgando, mas no site também tem os links para cada uma das videoconferências, os e-mails, quando a gente enviou para as listas, a gente vai enviar novamente quando tiver novas videoconferências agendadas. E agradecemos a presença de todos. Ok? Muito Camila, obrigada a Vitor, vocês querem falar todos. mais alguma coisa? Não, eu só queria agradecer mesmo. Muito obrigada ao pessoal que fez as perguntas. Muito obrigada ao Vitor, você, André, porque ter esse espaço é muito bom. Foi muito produtiva essa noite. Até para a gente refletir novos pontos e novos A objetivos gente que para a nossa agradece. pesquisa. Eu gostei muito, eu aprendi muito com vocês. Obrigado, gente. Foi muito bom Vitor. mesmo. Foi muito bom compartilhar esse momento de trocas. Espero que a gente faça outras, inclusive. Faremos. Vou encerrar então a reunião aqui do Zoom, tá bom? Ela vai ser gravada, ela foi gravada e vai ser veiculada no YouTube, no nosso canal. A gente vai divulgar nas páginas e nos e-mails também, tá bom? Então, tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Angélica, você encerra pra gente.